Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 838 do STJ. E antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube. E ativa o sininho para saber sempre que tem conteúdo novo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. E só para não esquecer, deixa aquele like e aquela avaliação com 5 estrelas no Spotify. Ajuda demais, porque cada vez que você nos traz algum engajamento, a plataforma vai entender que esse conteúdo é relevante e vai indicar para mais gente. E você terá a minha eterna gratidão. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado do dia. E hoje começamos com o julgado da primeira turma, que foi inserido na Lei da Ação Popular, Lei nº 4717 de 65. Destaque da seguinte forma: a norma específica, inserida no microsistema de tutela coletiva, prevendo a impugnação de decisões interlocutórias mediante agravo de instrumento, não é afastada pelo rol taxativo do artigo 1015 do Código de Processo Civil, uma vez que o artigo 8º desse artigo contempla o cabimento do agravo em outros casos expressamente referidos na lei. Então, bora lá, né? Nós temos, gente, lá no artigo 1015 do Código de Processo Civil, um rol daqueles casos em que é cabível o agravo de instrumento, né? Artigo 1015 do Código Civil. E aí houve um debate jurisprudencial e doutrinário muito forte por muito tempo, né? Da natureza desse rol. Esse rol é taxativo, esse rol é exemplificativo, como é que é isso? E aí, no tema repetitivo 988 do STJ, que foi um tema em que se tratou sobre a natureza desse rol, prevaleceu que é um rol de taxatividade mitigada. Nome bonito, né? Temos aqui, então, uma teoria que foi encampada pela ministra Nancy Andrighi, de que seria uma taxatividade. Então, olha, só cabe nesses casos aqui. Mas, quando houver uma urgência decorrente da inutilidade de protelar esse julgamento só para o momento do recurso de apelação, aí não faz sentido esperar, né? Então, é taxativo? É, mas também não é, a gente mitiga, né? Somos brasileiros, somos flexíveis, então é taxatividade mitigada, beleza? Acontece, gente, que o que está lá no artigo 1015, né? Inciso 13, que cabe agravo de instrumento em outros casos expressamente referidos em lei, né? E aí nós temos uma norma especial aqui no microsistema coletivo, que é lá no artigo 19, parágrafo 1º da Lei da Ação Popular, que diz: das decisões interlocutórias cabe agravo de instrumento. Então aqui, na ação popular, não tem negócio de rol. O que temos é uma ampla recorribilidade das decisões interlocutórias. E aí vem a pergunta, certo, mas está só na lei da ação popular. E se for, por exemplo, uma ação civil pública? Aí, gente, lembrem-se que nós temos no direito processual brasileiro um microsistema processual coletivo. Então, o que serve para ação popular também vai servir aqui, nesse caso, para ação civil pública, por exemplo, para as ações, né, em geral, que estão nesse microsistema. Então, no microsistema processual coletivo, nós temos a ampla recorribilidade das decisões interlocutórias. Professor, é só no microsistema processual coletivo? É não, tá? Muito cuidado, porque o artigo 1015, parágrafo único, também traz outras hipóteses de ampla recorribilidade de decisões. Quando? Na liquidação de sentença, no cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Aí, nesses casos, todas as decisões interlocutórias são recorridas por agravo de instrumento. Então, só para recapitular, bora lá. Regra geral, artigo 1015, o rol é de taxatividade mitigada. Regra especial, aí é o parágrafo único do 1015, ampla recorribilidade das decisões na liquidação de sentença, cumprimento de sentença, processo de execução e processo de inventário. E no microsistema processual coletivo também ampla recorribilidade, mas o fundamento já é outro, é o artigo 19 da Lei da Ação Popular, beleza? Então, como é que ficou aqui o destaque? A norma específica inserida no microsistema de tutela coletiva
prevendo a impugnação de decisões interlocutórias mediante agravo de instrumento, não é afastada pelo rol taxativo do artigo 1015 do Código de Processo Civil, uma vez que o inciso 13 desse artigo contempla o cabimento do agravo em outros casos expressamente referidos em lei, beleza? Próximo julgado de hoje foi inserido na Lei do SUS, Lei nº 8.080 de 1990, e o destaque ficou da seguinte forma: os entes estaduais são partes legítimas para figurar no polo passivo de ação que busca garantir o fornecimento regular de água potável e saneamento básico em terra indígena. Então, qual é a controvérsia aqui? A controvérsia é saber se o ente estadual é parte legítima ou não para figurar no polo passivo de uma ação que busca garantir fornecimento regular de água potável e saneamento na terra indígena, né? Então, vai ter ou não ente estadual aqui no polo passivo da ação. E o que o ente estadual alega? Que essa obrigação de fornecer o saneamento básico é exclusiva da União, na forma da Lei 11.445 de 2007, que disciplina diretrizes nacionais de saneamento básico. Mas aí qual é o ponto? O ponto é que não se está em discussão o simples fornecimento de saneamento básico, mas sim a prestação desse serviço como meio indispensável à manutenção das condições de saúde indígena, beleza? Então é isso que está em discussão, não é? E aí sobre isso, nós temos previsão específica lá na Lei 8.080, que trata do SUS, onde o artigo 19E traz a necessidade, né, também de o Estado agir na concretização da saúde indígena. Então, dessa forma, se entende que há sim uma legitimidade também para o Estado participar, né, do processo no polo passivo. Não se discute aqui que a competência da União legislar sobre um plano nacional de saneamento básico. Isso aí não está sendo discutido, né? O que se está sendo discutido é que há uma obrigação de atendimento local ou regional de saneamento básico, cuja execução é operada em articulação com o Estado. E isso justifica a pertinência subjetiva do Estado no polo passivo dessa ação. Beleza, gente? Então, como é que ficou o destaque? Os entes estaduais são partes legítimas para figurar no polo passivo de ação, que busca garantir o fornecimento regular de água potável e saneamento básico à terra indígena. O próximo julgado de hoje foi inserido na Lei Candi, Lei Complementar 87, destaque da seguinte forma: os gases ventados constituem perdas inerentes a qualquer processo produtivo e, ainda que não comercializados, não afastam o direito ao crédito de ICMS, visto que a energia foi consumida no processo de industrialização, nos termos do artigo 33, inciso 2, a linha B da Lei Complementar 87, Lei Candi, né, que trata sobre o ICMS. Então, vamos lá, né? Qual o contexto aqui da controvérsia? A questão surgiu com a tentativa do Estado-membro de estornar créditos de ICMS que foram tomadas por empresa que utilizou, né, esses créditos decorrentes da utilização de energia elétrica no seu processo produtivo. E aí o foco seria porque parte dos gases produzidos do processo industrial dessa empresa, que trabalha com gases medicinais, tá? Como oxigênio, nitrogênio, etc. Então, parte desses gases é liberado na atmosfera e porque não atende aos padrões de qualidade necessários para a comercialização. São chamados gases ventados. Então, basicamente, imagina assim, ó, a empresa ela produziu oxigênio, né, com o objetivo de comercializar. Mas no meio dessa produção, parte do oxigênio produzido não tem a qualidade necessária e é liberado na atmosfera como gases ventados. E aí, o que o Estado argumentava? Que como esses gases não eram comercializados, a energia elétrica utilizada na sua produção não poderia gerar um crédito de ICMS, porque não resultava diretamente na obtenção de um produto final a ser vendido ao consumidor, entendeu? Então, aquilo que era utilizado para a produção do oxigênio, por exemplo, que era efetivamente vendido, podia sim ser crédito de ICMS, mas não aquela energia gastada na produção de gases ventados. E aí o que o STJ entendeu? Entendeu que o Estado estava errado nessa, né? Então pode sim,
porque os gases ventados eles são perdas inerentes a qualquer processo produtivo dentro desse ramo, né? Então, não tem como produzir, por exemplo, oxigênio medicinal sem produzir também uma certa quantidade de gases ventados decorrente dessa situação, tá? Então, é possível sim utilizar esse crédito. E aí, lembrando, né, que como o ICMS é um imposto não cumulativo, então o valor que é pago na aquisição de insumo, como por exemplo energia elétrica, pode ser creditado na compensação do ICMS devido na saída desse produto acabado. Então, de fato, é possível sim essa utilização dos créditos decorrentes da energia que é gasta para a produção dos gases ventados, que são o quê? São basicamente um resíduo industrial, né? Não há como produzir o oxigênio medicinal, por exemplo, sem ter um resíduo ali, algum tipo de gás oxigênio com qualidade inferior que não vai poder ser utilizado e vai ser liberado na atmosfera, beleza? Então, como é que ficou o destaque? Os gases ventados constituem perdas inerentes a qualquer processo produtivo e, ainda que não comercializados, não afastam direito ao crédito do ICMS, visto que a energia elétrica foi consumida no processo de industrialização, nos termos do artigo 33, inciso 2, da Lei Complementar 87, que é a tal da Lei Candir. Próximo julgado de hoje foi inserido na Lei de Execução Fiscal, Lei nº 6830 de 80, destaque da seguinte forma: nas execuções fiscais, o prazo para oposição de embargos de execução deve iniciar-se após a intimação do executado acerca do aceite do seguro-garantia pelo juiz. Qual o contexto aqui? É um contexto de execução fiscal, né? E a defesa na execução fiscal é feita através de embargos. Está previsto lá no artigo 16 da Lei de Execução Fiscal. Acontece que antes de embargar, precisa garantir a execução. Então, artigo 16, parágrafo 1º, não serão admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução. E aí, gente, essa garantia pode ser feita de várias formas, né? Então, a primeira delas, claro, é você efetivamente juntar dinheiro. Pega ali o dinheiro, tá aqui, ó, pá, tá garantida a execução, dinheiro. Mas pode ser também, por exemplo, por uma fiança bancária, um seguro-garantia. E aí, óbvio que essa fiança bancária, esse seguro-garantia, tem que preencher alguns requisitos, né? Então, é necessário que primeiro o juiz aceite esse seguro-garantia, essa fiança bancária, para só então ser apresentado esses embargos de execução. Aí pode vir a dúvida, beleza, e o prazo começa quando? Esse prazo de 30 dias que está lá no artigo 16. Da juntada, né, da fiança bancária do seguro-garantia, que é aquilo que a interpretação textual nos leva a crer, ou é a partir da aceitação dessa garantia pelo juiz. Aí, gente, o STJ entendeu que a melhor interpretação aqui é de que, de fato, esse prazo só começa do aceite, tá? Quais argumentos? Então, um dos argumentos é o de que o simples protocolo do seguro-garantia não significa que a execução está garantida. O juiz precisa, de fato, analisar os requisitos dessa apólice, verificar se ela é válida, enfim. Além disso, se o prazo começasse a contar da juntada do documento, a posição do executado ficaria muito incerta, né? Muito insegura. Ele apresenta os embargos e nem sabe se a garantia que ele apresentou vai ser aceita. Então, realmente, fica uma situação muito complicada. E aí tem uma questão de segurança jurídica, né? Que, de fato, só deve ser contado esse prazo a partir do momento em que essa garantia apresentada seja aceita pelo juiz. E detalhe, tá? Não pode ser a Fazenda Nacional que emite essa opinião se vai ser aceita ou não a garantia, é o juízo mesmo, tá? Porque se fosse a Fazenda Nacional, seria uma verdadeira transferência de jurisdição. Beleza? Como é que ficou o destaque? Nas execuções fiscais, o prazo para oposição de embargos de execução deve iniciar-se após a intimação do executado acerca do aceite do seguro-garantia pelo juiz. Próximo julgado de hoje foi inserido na Lei de Execução Fiscal também, e o destaque ficou da seguinte forma: após a propositura e o julgamento de improcedência dos embargos de execução fiscal, está configurada a preclusão consumativa, não sendo mais cabível a apresentação de acessão de pré-executividade, mesmo sob o fundamento de matérias suscetíveis de conhecimento de ofício ou de quaisquer nulidades do título.
Gente, aqui nós temos uma decisão que é meio conflituosa, né? Temos divergência, tá? Inclusive, eu vou fazer o seguinte, eu já vou comentar aqui junto. Essa decisão aqui é da primeira turma. E a próxima decisão que eu vou comentar é da segunda turma do STJ. Também saiu nesse mesmo informativo. E o que ela diz? Ela diz o contrário. Ela diz aqui, ó, desde que não se trate de reiteração de matérias já decididas em embargos de execução e estejam preenchidos os demais requisitos de cabimento da exceção de pré-executividade, não há, abstratamente, impedimento à apresentação desta após o ajuizamento daquele. Então, nós temos duas decisões seguidas, uma da primeira turma da STJ, uma da segunda turma, as duas no mesmo informativo e que dizem coisas que parecem ser conflitantes, né? Basicamente, o panorama aqui é o seguinte, nós temos os embargos da execução, aqui na execução fiscal, que é a forma por excelência em que o executado se defende, e nós temos, por outro lado, a tal da exceção de pré-executividade. O que é a exceção de pré-executividade? Gente, começou sendo algo doutrinário, né, jurisprudencial, uma construção mesmo, porque um dia se percebeu o seguinte, se houver alguma questão de ordem pública, é possível que se faça a impugnação dessa questão por simples petição a qualquer momento, não é? É questão de ordem pública a qualquer momento, simples petição. Então vamos dar um nome bonito para essa petição? Bora, como é? Bora chamar de exceção de pré-executividade? Bonito, bonito, gostei. Então é isso aí, né? Ficou sendo exceção de pré-executividade. Depois, o Código de Processo Civil de 2015 acabou trazendo de uma forma expressa, né, essa tal dessa exceção de pré-executividade, está lá no artigo 518. Mas aí vem a questão, não é? O artigo 16, parágrafo 2º da Lei de Execução Fiscal diz assim, ó, no prazo dos embargos, o executado deverá alegar toda a matéria útil à defesa, requerer provas e juntar aos autos os documentos e rol de testemunhas até 3 ou a critério do juiz até o dobro desse limite. Então, olha só, no prazo para embargos, o executado deve alegar toda a matéria útil à defesa. Tá, deixou de alegar. Depois verificou algo que é questão de ordem pública. Pode meter ali uma exceção de pré-executividade para questionar? Aí, aqui é briga de cachorro grande. Primeira turma do STJ diz que não pode não. Segunda turma do STJ diz que pode sim. Fundamento da primeira turma do STJ é exatamente essa previsão específica aqui na Lei de Execução Fiscal, que diz que nos embargos toda a matéria útil à defesa deve ser alegada, não podendo ficar protelado, né, para somente depois. Já a segunda turma do STJ entende que não, abstratamente não há nenhum impedimento, já que a ordem de matéria pública mesmo pode ser alegada a qualquer tempo, então não há nenhum problema. E só aqui um aprofundamento simples, tá? Temos uma súmula, a súmula 393 do STJ, que diz que é admissível sim execução de pré-executividade na execução fiscal relativamente a matérias que podem ser conhecidas de ofício e que não demandem dilação probatória, só para que não fique nenhum tipo de dúvida. Então não vou nem reler aqui os destaques, né? Um destaque diz uma coisa, outro destaque diz outra. Vou dizer, se entendam, sentem, vão tomar um café e vão se decidir, depois me contem. Provavelmente a primeira sessão vai trazer uma decisão sobre esse assunto muito em breve, né? Bora ver. Próximo julgado é da terceira turma do STJ, foi inserido no Código Civil, destaque da seguinte forma: o valor nominal constante de escritura pública não é suficiente por si só para quantificar o valor do bem herdado, no caso de transferência de título de crédito por sucessão. Gente, olha só que situação interessante. Imagina que o Augusto faleceu e deixou assim vários herdeiros, uma herança significativa, mas também dívidas, né? E dentre os bens que ele deixou uma nota promissória no valor de R$ 500.000, que foi emitida em favor dele pela Indústria Alfa SA. Só que o que acontece? Essa indústria, ela está em processo de falência. E aí, como eu disse, ele deixou bem, mas deixou dívida, né? E aí é necessário determinar as forças da herança com a finalidade de pagar os credores. E o juiz, ele pegou e disse assim, tem uma nota promissória de 500 mil, quanto é que vale?
500 mil. Pergunta difícil é essa? Se a nota promissória é 500 mil, vale o quê? Vale 500 mil. Só que eu vou te fazer uma pergunta agora aqui para ti, agora, você aí que está me ouvindo. Eu tenho aqui uma nota promissória de 500 mil, vencendo lá em 2027. Essa nota promissória, ela foi emitida por uma indústria, a indústria Alfa SA, que está em processo de falência. Tu me dá 500 mil por ela? Pergunta aqui na lata, quanto é que tu me dá por ela? 500 mil, se tu me der, eu digo que tá doido, né? Não vale 500 mil, vale menos. Então, a pessoa que receber isso aqui vai receber, mas vai receber com ágio, né? E aí vai avaliar. Está em processo de falência, mas qual é a situação? É provável que pague o valor integral em quanto tempo, né? Vai entrar no plano de recuperação, já tem plano. Então, enfim, isso aqui tem que ser quantificado a mercado, né? Não vale 500 mil. Se isso aqui valer 300, 350, 400, tá bom demais, né? Dependendo da situação. Se fosse emitido por uma empresa solvente, que você visse essa empresa que tem 100% de chance de pagar, ainda não valia 500 mil, porque tinha que ter o ágio, né, decorrente do prazo que falta para o vencimento dessa nota. Então, imagine uma empresa em processo de falência que emitiu essa nota promissória. Então, o ponto aqui é esse, tá? Que na quantificação do valor das forças de herança, você tem que levar em consideração o sentido econômico de cada bem. Então, não é porque tem uma nota promissória de 500 mil, não é porque está escrito lá 500 mil, que o valor dela de mercado é esse, né? Então, é mais ou menos esse ponto, beleza? Então, como é que ficou aqui o destaque? O valor nominal, constante de escritura pública, não é suficiente por si só para quantificar o valor do bem herdado no caso de transferência de título de crédito por sucessão. Próximo julgado, inserido na Lei Geral de Proteção de Dados, destaque da seguinte forma: é passível a imputação das obrigações previstas no artigo 19, inciso 2 da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais ao agente de tratamento de dados na ocasião de vazamento de dados pessoais não sensíveis do titular, decorrente de atividade alegadamente ilícita, ou seja, de um ataque hacker. Como foi aqui o caso concreto, gente? Primeiro conceito, né? Nós temos aqui dados pessoais e dados pessoais sensíveis. No caso aqui, nós tivemos dados pessoais vazados, mas que não eram dados sensíveis, tá? Exemplo de dado pessoal é qualquer informação relacionada à pessoa natural. Então, nome, e-mail, telefone, CPF, RG, endereço, tudo isso é dado pessoal. Agora, o que é dado pessoal sensível? São informações que podem expor, discriminar a pessoa, que exigem uma proteção mais rigorosa. Então, por exemplo, informações relacionadas à convicção religiosa, opinião política, dados genéticos, dados biométricos, enfim, tudo isso já são, né, já se enquadra como dado sensível. E aí, qual é o debate aqui, basicamente? O debate é que nós temos, né, algumas obrigações que estão previstas lá na Lei Geral de Proteção de Dados em relação aos agentes de tratamento de dados. Temos, né, várias obrigações, dentre elas, que é aqui a do caso concreto, a do artigo 19, inciso 1, que é uma declaração clara e completa que indique sempre a origem dos dados, a inexistência de registro, os critérios utilizados para tratamento, enfim. Resumindo, a pessoa chega na empresa e diz: olha, eu quero uma declaração que diga, você tem algum dado meu? Se não tem, o que você fez com esse dado? Enfim, uma declaração nesse sentido, né? E aí, qual é o debate? É se um fato de terceiro, como por exemplo um vazamento decorrente de um ataque hacker, acaba por retirar as obrigações do agente de tratamento de dados, no caso concreto. Então, a empresa ela tem ali determinados dados, esses dados vazaram em virtude de um ataque hacker, e aí, por conta disso, né, nós temos aqui um ato exclusivo de terceiro que vai retirar qualquer responsabilidade da empresa, e aí a resposta é negativa, tá? A empresa ela continua tendo responsabilidades, até porque há um direito fundamental à proteção de dados, inclusive no meio digital. Isso foi inserido na Constituição, tá? Para quem não lembra, foi a Emenda Constitucional 115 de 2022. Muito importante você se lembrar disso. E nós temos, não é, que há uma obrigação das empresas de conformidade com a LGPD. É um nomezinho até que a gente tem escutado muito, né? Regras de compliance.
é necessário esse esforço contínuo de conformidade dentre os pontos, né, em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, já que existe uma legítima expectativa de que esse tratamento de dados se dará de forma regular, não é? E que haja uma proteção legítima desses dados pessoais, sejam eles sensíveis ou não. E aí a pergunta que não quer calar, finalmente, é possível excluir a responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro? Gente, no caso da empresa que faz tratamento de dados, e quem é que faz tratamento de dados? Qualquer empresa que tem dado pessoal, a legislação integrada faz tratamento de dados, né? Eu tenho, por exemplo, os dados pessoais daquelas pessoas que são nossos assinantes, etc. Enfim. Mas e aí, dá para excluir responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro? Gente, no caso da empresa não provar que determinado vazamento se deu exclusivamente em razão desse ataque hacker, aí não é possível aplicar em favor dela a excludente de responsabilidade decorrente da culpa exclusiva de terceiro. Então ela tem que demonstrar, né, de fato, que ela adotou todas as regras de compliance necessárias, que ela de fato acabou adotando todas as providências que estavam ao dispor dela, mas que, enfim, nada é 100%, né? Não foi possível, de fato, escapar desse ataque hacker e a culpa foi exclusivamente de terceiro mesmo, tá? Então, como é que ficou aqui o destaque? É possível a imputação das obrigações previstas no artigo 19, inciso 2 da LGPD, ao agente de tratamento de dados na ocasião de vazamento de dados pessoais não sensíveis do titular, decorrente da atividade alegadamente ilícita, no caso, um ataque hacker. Próximo julgado foi inserido na CLT, destaque da seguinte forma: compete à Justiça Comum, e não à Justiça do Trabalho, julgar a demanda ajuizada por motorista de aplicativo em face da empresa gestora de plataforma digital, tendo em vista a relação de natureza civil existente entre as partes. Gente, esse é um julgado bem interessante, não é? Trata sobre o caso de um motorista de Uber que propôs uma ação contra o Uber perante a Justiça do Trabalho. E aí vem a pergunta, não é? Se existe aqui uma relação de trabalho, gente, vocês lembram o que define a relação de trabalho? São 4 elementos, né? É a pessoalidade, a não eventualidade, a onerosidade e a subordinação. E aí se pergunta, na relação entre motorista de aplicativo, ou também mesma coisa, né, para o entregador de iFood, por exemplo, enfim. Estão presentes esses 4 elementos: pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação? Não estão presentes, né? Não há subordinação, não há, por exemplo, não eventualidade. Então, o que significa não eventualidade? Que o serviço prestado à empresa é contínuo, então a pessoa trabalha, sei lá, de segunda a sexta, todo dia da semana ela está lá. Subordinação, a pessoa está ali obedecendo ordens, né? Obedecendo ordens do patrão, da empresa. Não, aqui também não há, não é? Não está ali obedecendo ordens. Se ele não quiser trabalhar, ele não trabalha. Se ele for, ele trabalha. Não é? Ele não tem um patrão, ele não tem um chefe, né? Ele trabalha ali por conta própria, então ele não é subordinado também. Então, de fato, se entendeu que as ações que são propostas pelo motorista, por exemplo, de aplicativo em face da empresa, são ações que devem ser propostas perante o juízo civil, beleza? Não é perante a Justiça do Trabalho, e o destaque ficou da seguinte forma: compete à Justiça Comum e não à Justiça do Trabalho julgar a demanda ajuizada por motorista de aplicativo em face de empresa gestora de plataforma digital, tendo em vista a relação de natureza civil existente entre as partes. Próximo julgado, inserido no Código de Defesa do Consumidor, destaque da seguinte forma: é válida a cláusula contratual que, redigida com destaque, transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar o preço de instalações e ligações de serviços públicos nos contratos de promessa e compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, ainda que ausente a quantificação precisa do valor dos serviços. Então imagina aqui o seguinte caso concreto: o Joãozinho compra um imóvel na planta, um apartamento assim na planta, compra, né? Espera o dia, recebe, mas lá no contrato estava com destaque dizendo assim: olha, as tarifas finais decorrentes da instalação dos serviços, então, por exemplo, de água, de energia, é você que paga.
Então, por exemplo, quando você vai colocar energia na sua casa, tem a tal da taxa de ligação, não tem? Tem. E aí essa taxa de ligação, quem é que paga? É você, tá? Mas o contrato não tem como dizer qual é o valor dessa tarifa. Até porque quem cobra é a concessionária de energia, de água, por exemplo, né? E aí, lembrando que existia um destaque, né? Estava bem destacado no contrato que essa obrigação era do comprador. Tem algum problema? Tem não, né? Não tem problema nenhum não. Então, como é que ficou o destaque? É válida a cláusula contratual que, redigida com destaque, transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar o preço de instalações e ligações de serviços públicos nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, ainda que ausente a quantificação precisa do valor dos serviços. Iniciamos então o julgado da quarta turma do STJ e o primeiro foi inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: em se tratando de cirurgia plástica estética não reparadora, caso o resultado seja desarmonioso, segundo o senso comum, presume-se a culpa do profissional e o dever de indenizar, ainda que não tenha sido verificada imperícia, negligência ou imprudência. Bora lá. Estamos tratando aqui de uma situação de cirurgia estética, tá? Então não é uma cirurgia reparatória, é uma cirurgia estética. Isso faz muita diferença, não é? Porque, em geral, nas cirurgias, há uma obrigação de meio, não há uma obrigação de resultado. Então, o médico que vai operar, ele se obriga a tomar todas as medidas necessárias, por exemplo, para salvar a vida do paciente, todas as medidas necessárias a reparar um dano que foi causado, etc. Mas, quando se trata de uma cirurgia que é meramente estética, aí já se entende que existe uma obrigação de resultado. E aí, gente, o uso da técnica adequada não é suficiente para isentar o médico de culpa. Na verdade, ele só vai conseguir se eximir da culpa se ele demonstrar, por exemplo, um caso fortuito, uma força maior ou uma culpa exclusiva da vítima. E além disso, nesses casos, há uma inversão do ônus da prova. Então é ele que tem que demonstrar mesmo, tá? Ele que tem que demonstrar. Ah, mas ele não foi negligente, imprudente ou imperito. Não, não foi não. Mas se o resultado for desarmonioso, segundo o senso comum, então nesse caso concreto aqui, foi uma cirurgia de mamoplastia. E aí você imagina aí na sua cabeça o que seria um resultado de uma cirurgia estética de mamoplastia que é desarmoniosa, segundo o senso comum. Foi basicamente isso que aconteceu no caso concreto, né? Foi culpa do médico? Não, não foi não, mas era uma cirurgia estética e de fato ele não conseguiu demonstrar que esse resultado desarmonioso se deu por culpa da paciente, né, culpa exclusiva da paciente, ou mesmo por um caso fortuito, uma força maior, beleza? Então, vai ter que indenizar. Como é que ficou o destaque? Em se tratando de cirurgia plástica estética não reparadora, caso o resultado seja desarmonioso, segundo o senso comum, presume-se a culpa do profissional e o dever de indenizar, ainda que não tenha sido verificada imperícia, negligência ou imprudência. Próximo julgado, eu vou ler apenas o destaque, porque ele está relacionado ainda com o CPC de 73, e aí eu não acho muito interessante fazer aqui um grande aprofundamento, não. Mas, basicamente, destaque, na hipótese de execução singular frustrada, é desnecessária a prévia desistência do processo de execução, bastando que fique suspenso até a aprovação da sentença definitiva na ação de insolvência civil. Beleza, gente. Antes de seguir em frente, agora aquele convite muito especial. Se você ainda não é nosso assinante, acesse legislaçãointegrada.com.br e vem fazer parte finalmente do Clube da Lei, o clube de membros que te dá acesso a todos os nossos materiais de lei seca e jurisprudência e a mais de 100 planos de leitura. Com certeza é tudo que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência por um valor super acessível. Então vem fazer parte, com certeza vai ser um baita diferencial nos seus estudos. E o último convite, já está aí bem avançado, já está passando em tudo, já está chegando até em prova de título, vem publicar com a gente. Com certeza ter uma publicação vai ser um baita diferencial. E olha, é mais fácil do que você imagina, viu? E também o valor
é acessível, é justo e com certeza vai ser um dinheiro muito bem investido, beleza? Então conversa com a gente que eu te passo os detalhes, você vai ver que é acessível sim e que é mais fácil do que você pensa. Então vamos seguir em frente e iniciar aqui os julgados da quinta turma do STJ, que já são os dois últimos julgados de hoje. Primeiro deles, inserido no Código de Processo Penal, destaque da seguinte forma: a ausência de oferecimento de denúncia não impede o reconhecimento do conflito de competência. Aqui temos, um julgado que trata sobre conflito de competência, que basicamente ocorre quando há duas ou mais autoridades judiciárias que se consideram competentes ou incompetentes. Então, é aquela situação em que todo mundo quer o processo ou que ninguém quer. E aí se instaura um conflito de competência. E aí a pergunta é, mesmo sem ter nem denúncia ainda, é possível já existir um conflito de competência? É possível sim, tá? Então, mesmo sem ter ainda oferecimento de denúncia, já é possível o reconhecimento de conflito de competência. Então, destaque: a ausência de oferecimento de denúncia não impede o reconhecimento do conflito de competência. E o último julgado de hoje foi inserido no Código de Processo Penal, destaque da seguinte forma: a corrupção de parte dos arquivos digitais compromete a integridade da prova, inviabilizando sua utilização. E aqui, gente, nós temos um julgado que trata de uma situação muito interessante, Trata sobre uma prova digital que foi obtida na busca e apreensão, mas que parte da prova foi corrompida. Arquivos, alguns arquivos se tornaram corrompidos e inacessíveis. E aí, primeiro ponto, vocês já ouviram falar no negócio chamado hash? H-A-S-H. Hash, gente, é um código único que é gerado a partir de um arquivo, um texto ou qualquer outro conjunto de dados. Basicamente, é como se fosse uma impressão digital do arquivo. E aí, imagina assim, você tem um texto gigante. Você tem um texto gigante com 1 milhão de caracteres. Aí eu pego esse arquivo, eu copio e eu te entrego uma cópia. Tá aqui as duas cópias. Tu pega essa cópia e tu muda uma vírgula. Mudou o quê? Não, mudei aqui uma vírgula só. Eu vi aqui que estava errado, eu botei aqui um acento agudo que estava faltando. O que que acontece? Acontece, gente, que o código hash dessa cópia muda completamente. E aí, como é que eu sei que o arquivo que foi gerado aqui é idêntico à cópia? Pegando o código hash dos dois e comparando. Se for exatamente igual, é porque não houve nenhuma alteração. Se há diferença, é porque aí de fato é um arquivo que foi alterado. Entendeu? É basicamente assim que funciona o código hash. E aí, no caso concreto, o que se percebeu? Que mesmo que tenha sido documentado os códigos hashes dos arquivos, não foi realizada a auditoria comparativa dos dados, Então, até se extraiu, os códigos hashes e se documentou esses códigos quando se extraiu os arquivos, mas não houve a comparação para saber se eram iguais. E nesse processo de extração, muitos dos dados se corromperam. E aí o que acontece? Ficou não tendo como comparar. Por quê? Porque alguns desses dados se corromperam, Você não foi feito no momento correto essa análise comparativa. E aí o que acontece, gente? Acontece que a responsabilidade pela integridade da prova que foi extraída é do Estado, O Estado não cumpriu o seu papel na preservação da cadeia de custódia dessa prova digital. E aí, resultado, prova se perdeu por responsabilidade exclusiva do Estado, essa prova acaba sendo uma prova inservível e isso tem um impacto, sobre o processo, já que essas provas não poderão mais ser utilizadas. Então, gente, como é que ficou o último destaque de hoje? A corrupção de parte dos arquivos digitais compromete a integridade da prova, inviabilizando sua utilização. E, gente, por hoje foi isso. O primeiro informativo do STJ do ano de 2025. O que vocês acharam, hein? 2025 começando com tudo, gente? Já cheio de informativos aí pra gente. Eu agradeço muito mesmo a você que ouviu até o final. Agradeço a você que é novo por aqui. E também a você que já está com a gente aí há um tempo, nos acompanhou em 2024, em 2023.
e se Deus quiser 2025 vai ser tão bom quanto, beleza? Então, muito obrigado. Aproveita agora e deixa aquele like se não tiver deixado ainda. Avalia a gente com 5 estrelas no Spotify, compartilha com aquele amigo, compartilha na sua rede social, por aí vai, né? Faz tudo aí que você puder para me ajudar, que eu agradeço muito. Por hoje foi isso, até a próxima.